Bem-vindo a todos! Neste programa sobre o capítulo 1, após o prólogo, vamos ver que o João Batista estava batizando em Betânia, do outro lado do Jordão, e preparando o terreno para Jesus Cristo. Bom lembrar que o Evangelho de João procura mostrar a divindade de Jesus. Em Mateus capítulo 11, versículo 11, podemos ler que o João Batista era o maior de todos os homens, mas ele era humilde na frente do Jesus Cristo, o Salvador. A fim de entender melhor, recebo o professor e pastor Paulo Henrique. Bem-vindo, pastor. Xavier, muito obrigado. Para mim é um prazer estar aqui mais uma vez nesse programa que tem levado conhecimento para a cristandade brasileira e no mundo, né? Agradecer você que tem nos acompanhado aqui a cada programa, é muito bom trazer esse conhecimento e queria te convidar para deixar uma pergunta e quem sabe a sua pergunta vira tema ou também nós possamos respondê-la no próximo programa. Obrigado mais uma vez e é sempre bom estar aqui com você, Xavier. Obrigado. E talvez pode nos lembrar seu canal no Instagram. Legal. Tem mais 100 mil pessoas, parabéns. Pessoal, muito obrigado você que nos segue lá no Instagram. Aparece aí agora na sua tela, prpaulo.oliveira. Toda semana uma caixinha de pergunta para responder, um tema. Se você quiser saber um pouco das nossas pregações, onde a gente pode estar passando também, talvez na sua cidade, talvez um convite, prpaulo.oliveira, o nosso Instagram. Nos segue lá, vai ser um prazer ter você conosco. Obrigado. Vamos começar por o versículo 19 do capítulo 1. Né? Este foi, vou ler rapidinho, este foi o testemunho de João, quando os judeus iam enviar de Jerusalém sacerdote e levita para perguntar: quem é você? Bom lembrar que o João aqui não é o João que escreveu o Evangelho, mas é o João Batista. E minha primeira pergunta é: ele começa a pregar às margens do Rio Jordão, mas quem é esse João Batista? Eu quero saber mais sobre ele. É uma pergunta muito interessante, Xavier, e talvez é uma pergunta que você, estudante de teologia, você que começou a ler o Evangelho de João, e até é importante, porque na Bíblia a gente tem muitos nomes repetidos para pessoas diferentes. José tem um monte, Jesus tem um monte, Josué tem um monte, José tem um monte, Maria então nem se fala, e esse também é um nome que tem bastante. O João Batista, o João Evangelista, o João o profeta do amor, o João o apóstolo. Tem tanto João na Bíblia que esse João Batista ele é importante. Primeira coisa que a gente precisa entender que esse João Batista ele é filho de Zacarias juntamente com Isabel. E esse João Batista era primo de Jesus. A diferença entre eles era em média de 6 meses. E tem aquele evento que é importante quando o Espírito Santo que estava em Isabel e o Espírito Santo que estava em Maria, dentro do ventre as duas gestantes, né, eles sentem a presença dentro do ventre, e isso é sobrenatural demais, fantástico demais. Então, além de ser parente de Jesus, além de ser ter diferença de uns 6 meses ali para Jesus, ele é o profeta escolhido por Deus para preparar o caminho para Jesus e anunciar a chegada do reino de Deus para todos os povos. Então era alguém que incomodava muito aquela geração. Você pega um período de Herodes, você pega um período já de grandeza do Império Romano, já dominando a parte política ali daquela época. Você tem um João Batista que aceita esse desafio, só que é um desafio grande. Ele é então um profeta escolhido por Deus para anunciar a vinda de Jesus, e é quando ele vai falar que ele era a voz do que clama no deserto. E você que gosta disso, isso é profundo. Quem é você? Aí normalmente os irmãos na igreja falam assim: eu sou a voz do que clama no deserto. Nem deveria falar isso, porque esse título já pertence ao João Batista. Verdade. Agora, um pouco de polêmico, de complexidade. Por quê? No último programa, sobre o prólogo, você falou porque o João Batista já está introduzido, já mencionado na primeira parte do capítulo 1, né? Sim. A gente lembra. E você explicou que João Batista não era um profeta. E de fato, no versículo 21 do capítulo 1, ele responde que não era. Mas agora você acaba de falar que ele é profeta, porque também é Mateus, né? Preparando a emissão, você me mostrou, acho que no capítulo 11. Mateus 11. 11. Então, é difícil essa confusão, né? Ele é ou não é profeta? O capítulo João não é simples, né? Vamos lá. Essa é uma pergunta muito inteligente, Xavier, e muito pertinente. Inclusive, eu quero fazer a leitura do texto de Mateus capítulo 11, o verso de número 13. Fazer a leitura em grego, porque essa é uma questão técnica
Eu vou explicar um pouco de gramática para você que ama um pouquinho o grego, já nessa parte inicial, e depois a gente volta para uma aba mais simplificada. Mateus capítulo 11, versículo 13, em grego diz assim: Pantes ga roi profeti, no grego mais koine, ou koini, é profetai. Então, pantes ga roi profeti, kai ronomos, reus ioano, e profetisa. E aqui, normalmente é traduzido assim: a lei e os profetas profetizaram até João. Inclusive, Xavier, esse programa não é de apologética, mas eu vou fazer jus agora para defender não só a continuidade dos dons espirituais, porque muitos desavisados, e eu falo isso, desavisado porque não conhece o grego, porque se conhecesse o grego, não tomaria um partido errado. Dizem que só existiu o profeta até João, eliminando inclusive o João de ser profeta. Olha só o erro. Então, se o texto for traduzido, a lei e os profetas profetizaram até João, esse até, no grego, ele é um advérbio de tempo, que indica interrupção. Até é o limite. Só que, na verdade, tem essa expressão, na verdade, esse advérbio de tempo aqui em grego, é a expressão... pode ser utilizada até a preposição aqui, reos ou reos. Em grego, na verdade, esse texto não pode ser traduzido do jeito que está na maioria das versões em língua portuguesa. Tem uma versão em francês que traz diferente e tem uma versão em italiano que vai trazer do jeitinho que eu vou traduzir agora. O texto grego de Mateus capítulo 11, versículo 13, traduzido corretamente, ficaria assim: Pantes gar roi profete, kai ronomos reos ioano e profetisa. Olha só. Todos da lei e nos profetas, até de João, profetizaram. Olha a diferença. Todos da lei e os profetas, até de João, profetizaram. E por que nenhuma tradução traz isso? E por que ninguém coloca até de João e traz até João? O problema está aqui, ó. Quando você pega a construção reus ioano e profetisa, nós temos o seguinte: a expressão ioano, que é João, ele é um substantivo genitivo masculino no singular. E quando você pega o verbo e profetisa, nós temos um verbo que é aoristo indicativo ativo na terceira pessoa do plural. Talvez você que está observando agora fale assim: professor, mas o que isso tem a ver? No grego, Xavier, você que estuda grego, sabe que nós temos pelo menos 10 tipos de genitivo no grego. E muitas pessoas acham que genitivo é aquilo que dá posse. Mas no grego você tem genitivo de posse, você tem genitivo de lugar, você tem genitivo de causa e você tem genitivo de efeito, você tem genitivo de participação, você tem genitivo comparativo. São vários tipos de genitivo. E esse genitivo aqui de ioano, ele é um genitivo de causa. O que é isso? Com o genitivo de causa, você pode usar a preposição até de João, que é a preposição de mais a conjunção e. Por quê? Porque nós temos várias profecias sobre João. Então, para quem fala assim, ó, a lei e os profetas profetizaram até João, tá errado. Por quê? Porque senão você exclui todas as profecias que existem sobre João, que inclusive nós vamos trabalhar o texto de Malaquias, que fala sobre João, Isaías, que fala sobre João. Então, traduzindo o texto de forma correta, gramaticalmente falando, nós não anulamos que João não é apenas um profeta, mas ele é o maior profeta. E aí nas perguntas seguintes eu completo. E é por isso que o texto foi traduzido erroneamente, e ele tem que ser traduzido da seguinte forma: a lei e todos da lei e dos profetas, até de João, ou até sobre João, profetizaram. Entendo. Agora, o versículo 21, né, está escrito: diante disso, lhe perguntaram os judeus, né, fariseu, acho, depois podemos ver, quem é você então? Já era no 20, ele confessou e negou que não é o Cristo, ok? E também
quem você então? Você é Elias? Depois vamos falar do Elias, por que eles falam isso? E depois, não sou. Então perguntar, você é o profeta? Ele responder, não, não sou. Quer dizer, como você vê esse conflito entre... Ele responde que não é Elias, não é o profeta. Será uma forma de humildade, porque depois, em Mateus, né, na sua tradução... Mateus 12, 14. Jesus fala, né, que ele era profeta, e você até falou que é profeta. Sim. Como você vê essa contradição? E talvez introduza um pouquinho aqui o Elias, né, que está em Malaquia, posso até falar para você de ler, Malaquia capítulo 4, versículo 5, está escrito, eis que eu enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. É quase o último versículo do Antigo Testamento para nós protestantes evangélicos. Essa é uma pergunta técnica muito importante, que vai dar a ideia do... O João Batista também faz parte do profetismo, da análise sobre as profecias. O texto de Mateus, capítulo de número 12, Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 14, versículo de número 7. Alguns textos aqui só para você compreender. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. Vou abrir um parênteses aqui, Xavier. Nos dias de hoje, nós temos muitas disputas ministeriais. Eu preguei esses dias numa vigília dizendo que nós somos ameaçados dentro da igreja. E Jesus falou isso de Israel. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Jerusalém é a cidade de Deus. E dentro de Jerusalém que os profetas são mortos. E aqui é a mesma coisa, porque ele vai dizer o seguinte, é o contrário, porque Jesus, em vez de falar mal de João Batista, ele falava bem sobre João Batista. E hoje em dia, a gente percebe assim, quando tem alguém que tem um destaque maior, quando tem alguém que aparece bem, que Deus levanta, as pessoas, em vez de abençoarem, aplaudir, abraçar e receber bem, fala mal. Fechando parênteses aqui. O texto diz assim, e começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Versículo 8. Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Isso é doloroso, hein? Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, e mais que profeta. Olha só. Se existiu profeta, Jesus está dizendo que o João Batista é mais do que um profeta, não é maior. É mais do que um profeta. Veja só. Versículo 10. Esse é aquele a respeito de quem está escrito. Enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo a verdade a vocês, do meio dos nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei até de João profetizaram, e se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que deveria vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. Olha só, para você se situar na pergunta. João Batista era profeta ou não? Maior ou mais do que um profeta? Ponto. Agora, Jesus nessa fala dizendo que ele era o Elias que deveria de vir. E o texto que você leu de Malaquias fala que antes da vinda do reino de Deus, do Filho de Deus, do Mashiach, o Elias voltaria. A gente pode entender esse texto de Malaquias de duas formas. A primeira, de que João Batista é o Elias. A segunda, de que esse texto corrobora para Elias ser uma das testemunhas da vinda de Jesus junto com outro profeta, que eu entendo que as duas testemunhas é Moisés e Elias, e aqui eles vão profetizar 3 anos e meio, 3 anos e meio antes de vir da volta do Senhor Jesus. Essa é uma questão escatológica, não quero trabalhar isso. Agora, então significa que existe reencarnação? Então significa que João Batista é a reencarnação de Elias? Não. Quando a Bíblia fala, e Jesus vai falar, que esse é o Elias que deveria de vir, é porque na cultura judaica você tem
na Haggadah de Pessach, né, na mesa de Pessach, quando você vai comemorar a Páscoa, Elias tem algo que nós, inclusive isso vem do judaísmo, Xavier, cadeira cativa vem do judaísmo, ou seja, ele é cadeira fixa, a cadeira dele está garantida. Tem uma cadeira vazia, uma poltrona, que vai um pano vermelho, um lenço vermelho, que aquele lugar é do profeta Elias. Além disso, existe uma taça de vinho que ninguém bebe. E essa taça é levantada e é feita uma reza para Elias, em hebraico diz assim: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borepen min hagafim. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, rei de todo o universo, que faz brotar da vide e se levanta, ou da videira, né, o fruto, o suco dessa uva que está sobre a nossa mesa. Então, além de cantar esse hino, além de fazer essa reza para Elias, ele tem a cadeira dele ali. Só que tem um detalhe. Quando fala que João Batista vem, ele vem no poder de Elias. O que é no poder de Elias? Os sinais que Elias fazia, ele vem na mesma forma, com intrepidez, com ousadia, sem ter medo de ninguém. Tanto é que ele perde a cabeça. Então, João Batista não é a reencarnação de Elias, mas ele vem na mesma estrutura e com as mesmas características que Elias realizava o ministério dele. Tá bom, obrigado. Agora, uma outra, porque tem bastante conexões com o Antigo Testamento, referência, né? Porque o João Batista responde: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías, né? A gente fala que às vezes o Isaías é o quinto evangelho, né? O famoso capítulo 53, aqui é o capítulo 40, versículo 3. Qual seria a conexão aqui com Isaías, né? O profeta, um grande profeta Isaías. Essa é uma das diferenças de João Batista ser mais que um profeta e o maior profeta. Quando eu falo que a lei e dos profetas até de João profetizaram, é porque tanto Isaías como Malaquias, vários outros profetas e a lei falaram de João. Ele é uma figura, ele é uma espécie de pré-messias. Isso é muito forte. Ele é uma espécie... É a profecia da profecia, né? Exato. Que foi profetizada. Exatamente. Né? Não aconteceu isso com ninguém mais. Os profetas do Antigo Testamento ou do Primeiro Testamento profetizaram. O João Batista é o maior profeta. Ninguém é mais do que ele, porque ele foi profetizado sobre ele. Olha isso. Existiu profecia sobre ele para preparar o caminho. Então, quando fala em endireitar as veredas, Xavier, é que João Batista... ele profetiza para dois períodos. O período de silêncio, quando Deus não falava mais, levantava mais profeta, que vai de Malaquias até Mateus, um período de 430 né? anos. Né? Anos de silêncio profético, né? Exatamente. E aí ele surge como uma voz profética, a voz que clama no deserto. Sim. Ele vai pregar a palavra de Deus e preparar, e endireitar o caminho, é que a espada de João Batista, a palavra que saía da boca dele, cortava para os dois lados, tanto para judeu como para grego. Por quê? Porque nesse período já tem o domínio romano. E o domínio romano, como a política, né, a questão militar, a questão das prisões. Israel tinha liberdade só para fazer culto religioso, mas não optava nada na questão política. E aí, quando ele fala assim, ó, endireitai o caminho, é que ele está dizendo assim, ó, vocês precisam se converter. E aí ele usa palavras duras, raça de víboras. Quem disse para vocês que vocês podem fugir da ira vindoura? Porque Jesus vem para consertar. Então eles estão dizendo o seguinte, olha, eu vos batizo com água, e acredito que você vai entrar aí, mas em poucos dias ele virá e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então endireitar os caminhos é que João Batista pega um período de silêncio que todo mundo estava, Deus dará, e agora ele vem para dizer, o reino de Deus está próximo e vocês precisam tomar um partido. Quero mostrar um pouquinho numa mapa aqui, onde o batismo possível é lá no Jordão, né? Muito que é bem. Jerusalém, o batismo de João Batista, né? Porque tem uma coisa importante, é que nessa época, que você falou um pouquinho dessa coisa histórica, o judeu estava esperando o Messias, estava esperando. Aliás, é por isso que outra pergunta, né? Porque o Sinédrio Judaico, né? As autoridades do judaísmo, sediado em Jerusalém, foi lá descendo lá até o Jordão,
para ver esse João Batista, você acha que ele estava com medo um pouquinho, que poderia ser o Messias, né? A gente sabe depois o que aconteceu com Jesus, né? Ele não gostou, o Sinédrio, né? De ter esse Messias, né? Qual a sua opinião sobre isso, né? Sabe, Xavier, essa questão da observância, é por isso que João Batista ele foi caçado e teve a cabeça decapitada, né? Ele foi decapitado. Essa é uma questão muito importante, porque como tinha um período de silêncio, de 430 a 400 anos, não existia mais profeta no sentido de falar, não tinha mais profeta no sentido de intrepidez como Elias, que enfrentava os profetas de Baal, que batia de frente com o sistema. João Batista vem levantado por Deus e agora ele vai mostrar o que Deus mandou ele fazer, ele é ordenado por Deus. Só que o Sinedrim, que é o Sinédrio, vai dizer o seguinte, peraí, não tem mais profeta. Na mente deles, dos especialistas, estavam dizendo assim, não vai se levantar mais profeta, Deus não vai levantar ninguém mais. E João Batista era famoso, porque como ele batizava muita gente, o pessoal voltava contando a história. Vai lá no Jordão que está acontecendo uma coisa lá. E essa ideia do batismo vem desde do período de Moisés, batizados em Moisés. Isso é importante reforçar, né? Que não é invenção cristã batista, é uma invenção judaica. Né? Já era costume judaico. Realidade, costume. E alguns acreditam que João Batista era essênio, e ele sendo essênio, os essênios tinham essa ideia que a palavra essênion significa terapeuta, ou terapia, e terapia médicos, que eles viviam em cavernas, e é por isso que João Batista surge no deserto, porque ele não queria glamour. Olha que informação técnica. E aí eles vão dizer o seguinte, que é esse cara que tá batizando? Todo mundo tá falando, vamos lá pra gente ver de perto. E aí eles veem uma multidão. E a partir dessa multidão eles começam a tramar, daí onde vem aquela pergunta que o pessoal tenta enquadrar Jesus por causa de João. Uma pergunta, o batismo de João é dos homens ou é do céu? Aí Jesus devolve a pergunta e responde, eles ficam travados porque não sabiam o que responder. Se dissermos que é do céu, significa que Deus está com ele. Se dissermos que é da terra e for do céu, então nós teremos um problema. Então o que eles fazem? A partir daí, eles começam a tramar a morte de João, porque aqui que está o detalhe, Xavier. João Batista era sinônimo de perigo para o Sinédrio. Exatamente, né? Uma competição e um poder. E eles falaram assim, não, ninguém vai atrapalhar o nosso trabalho aqui. Esse cara vai nos dar problema, a gente tem que arrancar a cabeça dele. Só que eles esqueceram que ele só estava preparando o caminho. O pior ainda estava por vir, que era Jesus, que é o melhor, né? Achei interessante que ele fala que é um anti-glamour, né? Porque se você pega até no seriado The Chosen, né? A primeira temporada que está no Netflix, está no celular, né? Acredito que muitas pessoas já assistiram. A gente vê esse João Batista mal cuidado, sempre um pouquinho mau humor, né? Que fala como meio durão, meio turrão, né? O Nicodemos, né? Acho que na primeira temporada de Chosen, né? E sempre é a mesma coisa, né? Ele não tá bem vestido, um glamour, né? Sim. Não, ele se vestia mal, a barbona, todo cheio de mel na barba, os gafanhotos andando. Inclusive, nenhuma irmã no dia de hoje ia se apaixonar por ele. O bicho era feio, mas era maior de todos os profetas, né? Então é melhor você não estar bem, não que você não tenha que cuidar do seu corpo nem da sua aparência, mas escolhido por Deus diretamente, é melhor você não estar bem com as coisas aqui da terra e atender a Deus do que você estar bem fisicamente ou na estética, né? No estilo aí, na moda e não agradar a Deus. E eu sei que você é da Assembleia de Deus, né? Pentecostal. Quero que você explique um pouquinho o batismo, voltou um pouquinho no batismo de João Batista, né? O que significa batizar com água? Nessa época, né? Antes da vinda do Espírito Santo, né? E eu acho que tem uma coisa de ritual, de purificação no mundo judaico, né? Na época. Pode nessa pergunta, inclusive no meu canal eu tenho 2 vídeos é um debate que eu tive no Vejam Só, né, com o professor e pastor Roberto Curvinel, justamente sobre esse tema do batismo, se o batismo é o pontapé inicial para a salvação. Se você quiser conferir depois, se inscreva no meu canal para você ver esses 2 vídeos de debate. Eu falo dessa parte um pouquinho mais completa, mais ampla. Respondendo sua pergunta, Xavier, quando se fala de batismo em águas, dentro da cultura judaica a água significava limpeza e transformação, e dentro de um ritual ela significava purificação. Então, quando Jesus fala assim para Nicodemos, ninguém pode ver o reino do céu se não nascer da água e do Espírito, né? E isso é importante. Por quê?
Porque se a água não limpa pecado, mas ela simboliza a pureza. Tá. Inclusive, se a água não limpa pecado e Jesus não tinha pecado, por que ele se batizou? E aí as pessoas deixam esse lance de Jesus do lado e vai para o ladrão da cruz que não se batizou e foi salvo. Ainda hoje estará comigo no paraíso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Jesus sem pecado, Jesus nunca pecou e foi batizado. Tinha que limpar a pureza? Dele não. Mas por ele ser o segundo Adão, Sim. ele limpa a humanidade na pessoa dele e mostra: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Jesus dá o exemplo, purifica simbologicamente a humanidade e é por isso que Jesus causa divisão. Antes de Jesus e depois de Jesus. Eu vou deixar uma provocação para você. Quem é você antes de Jesus e depois de Jesus? Entendo. Tem uma coisa que eu gosto de usar, é um ortodoxo, né? Ele usa uma, que é bastante simbólica às vezes, a Muito ortodoxia cristã. E a gente vê em cima, né, Deus, e embaixo o pecado, né, o inferno. E acho que até no símbolo dos apóstolos, né, o Jesus, ele que está em cima, que é Deus, né? Sim. Ele desce lá embaixo, no inferno, né? E vejo isso, o batismo por imersão. A gente desce, se limpa, né? Depois a gente volta Sim. em Deus. Porque não é tão simples de explicar o batismo, né? Mas achei interessante essa coisa de limpeza pela água, né? Por isso que a gente acredita bastante na imersão, né? Na ortodoxia evangélica clássica, né? Mas depois também tem o Espírito Santo, né? Isso é fundamental, né? Porque isso é a diferença entre o batismo de João Batista e depois o batismo, né? Você quer completar melhor, explicar melhor para uma pessoa que não conhece muito bem. Que é muito isso mesmo, Xavier. O batismo com a água é a iniciação, é a purificação. E a pessoa acaba recebendo na sequência, ou nas águas mesmo, o Espírito Santo. A gente vê isso na igreja. Eu tenho quase 20 anos de ministério pastoral. E tudo que é oficial na igreja, eu louvo a Deus porque eu já realizei mais de 10 casamentos, mais de 200, 300 pessoas batizadas nesse período. Parabéns. Tem fotos no Instagram, se você quiser observar. Então a gente sabe, e eu já presenciei, Xavier, momentos de pessoas quando descem as águas, nós que somos pentecostais, sai falando em línguas, sai batizada com o Espírito Santo. Isso aconteceu com Jesus. Não, ele não foi batizado com o Espírito Santo, mas quando ele desce as águas, o Espírito Santo vem sobre ele para mostrar como seria o ministério a partir dali. Então uma coisa é você ser purificado, e a outra coisa é você receber o batismo com o Espírito Santo para você conseguir levar essa jornada para ser capacitado e chegar naquilo que Deus tem para você. E aqui é uma boa conexão, porque você falou, as mães de Jesus e João Batista era a prima. Então a gente fala que eles são primos de segundo grau. Sim. Agora, nas traduções, que talvez você pode comentar sobre grego, o João Batista fala 2 vezes: eu não conheço Jesus, não conheço você. Só que na verdade não é eu acho uma péssima tradução, porque eu não sabia que você era o Messias. Aliás, numa tradução em francês que estava acompanhando, a tradução é assim: eu não sabia que... Porque ele conhece o Jesus, João Batista. Sim. Só que ele não sabia que era o Messias. Uhum. Você pode comentar talvez isso, né? Sim, porque como você vê essa tradução? Também ela pode ser um pouquinho deficiente, né? Essa claro, eu acho que é muito errôneo isso. Por quê? Quando você vai fazer uma análise, João Batista vem primeiro e aí ele vai preparar o caminho. Quando fala que ele não conhecia, é errado, porque ele conhecia, de fato ele sabia que tipo de, para quem ele estava preparando o caminho. Quando Jesus aparece no deserto, só esse texto do deserto que Jesus aparece, eis o Cordeiro de Deus, ele aponta, né? A ideia do indicativo no grego é apontar. Eis o Cordeiro, ele mostra o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele conhecia. Agora, só esse texto já resolve a questão. Agora a questão é a seguinte... Porque estou te cortando, lá na Nova Almeida Atualizada, está escrito, por exemplo, no versículo 31, eu mesmo não o conhecia. Sim. Mas então, não conhecia o fato que era Messias, né? Você concorda? Sim. Não o fato que eles se conhecem, prima, né? Você joga, né? O que pode ter acontecido na infância eles não terem nascido juntos no mesmo local ali e João Batista ser criado pela família dele
Jesus pela família dele e eles estar separados ali. Mas o texto deixa claro o contexto que João Batista conhecia quando ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando ele não conhece, ele fala assim: Senhor, o Senhor é o Messias? E aí, Xavier, não sei se você vai entrar nisso, só queria completar, acredito que faz parte desse contexto. Quando João Batista é preso, a gente falou isso na primeira parte, ele manda perguntar para saber se era Jesus mesmo, acho que tem tudo a ver, né? E aí muitas pessoas podem fazer essa ligação e dizer, ele não conhecia porque ele mandou perguntar. Não, eu expliquei na primeira parte e repito aqui. Como João Batista estava preso, quando você fica preso, você perde a noção do tempo. Ele ia perder a cabeça, já estava jurado de morte, tinha a data certa para morrer. Ele manda perguntar para saber se ele podia descansar, tendo a plena consciência que ele não seria cobrado por Deus, que ele tinha entregue o Messias e preparado o caminho para o Senhor. Então é uma questão de segurança e não de dúvida. Porque algum pastor comenta, mas o João Batista era meio confuso, né? Porque vem a confusão daqui, porque eu não sou o Messias, mas sim, você é o maior Messias. Eu não sou Elias. Ao final ele é Elias. Eu não conheço Jesus, conheço Jesus. Então, tem questões dúbias, né? Tem uma parte de confusão que pode vir também que ele é nervoso, talvez ele já perdeu um pouquinho muito humilde, né? Sim. Eu acho que deixa um pouco de interpretação, né? É quase psicológica, né? Não precisa ficar na teologia aqui, né? Sabe o que acontece, Xavier? É que realmente a Bíblia, ela não foi escrita com intuitos de explicação. Sim. Ela foi escrita para trabalhar a história e cabe a nós teólogos tentar facilitar para você e explicar. Só que as pessoas que não estudam com afinco, não conhecem um pouco dos idiomas de origem, da cultura, realmente elas vão ter essa interpretação que o Xavier levantou e de fato existe. Por quê? Colocando a Bíblia em xeque, colocando a Bíblia em dúvida, achando que tem dificuldade e não tem. A explicação técnica é essa e cada texto precisa ser analisado dentro do seu contexto para que não gere pretexto. Porque eu acho que o capítulo 1, especialmente o capítulo de João, mas vamos ver outro, ele é complicado. A gente precisa de exegese. Né? Exegese em grego significa explicação. Sim. Que você nos ajuda, claro. Tem livro, né? Porque a gente já vê que faz já algum minuto, 30 minutos que a gente fala e já tem bastante coisa que necessita, né? Sua explicação, sim, sua exegese, né? E quero continuar um pouquinho no versículo 29, falando sobre Jesus. Ele fala, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De novo, uma referência a Isaías, né, capítulo 53, muito sim, famoso. Aqui vamos voltar um pouquinho mais à teologia, como no prólogo, né? O Jesus, ao final, ele é o Salvador mundo, né? Ele que salva do pecado. Por isso que João Batista também eles quer liberar do pecado, né? E quero que você explique um pouquinho essa coisa do Jesus, o Salvador mundi, né, que a gente fala em latino, né? Salvador, né? Essa parte Isso é muito importante, Javé. Completando a pergunta anterior e cabeçando essa, o versículo 29 até o verso número 34 diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus se aproximando e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. Aqui mostra que ele conhecia, ponto. Sim, a Bíblia ao menos. Que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi. Tá vendo como ele conhecia? Porque ele estava profetizando e diz, quando ele vê Jesus falando, ele conecta o dots, a gente fala. Depois tudo está claro, né? Sim, exatamente. Quando disse, vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Sim. Quem está falando que Jesus já existia antes dele, não conhecia? Tem alguma coisa errada, ele conhecia. Eu mesmo não conhecia. Aí entra a duplicidade aqui. Mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito Santo descer dos céus como pomba e permanecer ou repousar sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar não tivesse dito, aquele sobre quem você ver o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Então, assim, é tão forte isso, Xavier, porque mostra o relacionamento que Deus tinha com os profetas antigos. Porque Deus falou para João Batista
como era que João Batista ia reconhecer o Messias. Olha como é importante. Às vezes a gente que é pentecostal fala assim, sim, Deus, entendi, o Senhor está falando comigo. Irmãos, escutei Deus falar comigo, Deus falou comigo nas pregações. E as pessoas se assustam. Eu respondo perguntas no meu canal, no YouTube ou no Instagram, dizendo assim, pastor, como é escutar a voz de Deus? Como é ouvir a voz de Deus? Tem pessoas, Xavier, que nos assistem agora e sonham em ouvir a voz de Deus. E João Batista era esse profeta, mais do que profeta, que ouvia a voz de Deus. Jesus é o Salvador porque ele vem e assume a natureza semelhante à dos homens para salvar a humanidade pecadora que caiu em decadência na pessoa de Adão e Eva. Então Jesus vem, mostra o caminho que é preparado por João, desce as águas, recebe o Espírito Santo, dá entrada no seu ministério, batiza com a água, que ele batizava também junto aos seus discípulos, batiza com o Espírito Santo e com fogo, salva os homens e resolve o problema da humanidade. E João Batista, quando vê isso, ele fala, finalizar, eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Então, para João Batista, Jesus é o Messias Salvador que o judeu esperava e ele veio e cumpriu o testemunho. É como uma revelação, né? E é interessante que em Apocalipse, também um livro escrito por João, ele fala, no capítulo 3, versículo 8, o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, né? Isso, como você interpreta essa frase, que talvez o Deus planejou a morte do Cordeiro, mostra a divindade de Jesus, com certeza, né? Perdão. Xavier, o clima está muito seco. O que acontece é o seguinte, eu brinco e faço uma pergunta para os nossos ouvintes, eu falo assim, ó, o cordeiro que foi morto, aqui é um auristo de uma ação que já aconteceu, né? Então nós temos, no caso, uma ação concluída. O menino correu, o menino comeu, o menino andou, o menino trabalhou. A ação fora concluída no passado. Então, quando o texto fala o cordeiro que foi morto, a ação foi concluída. Eu pergunto, Deus é assassino? Porque o cordeiro foi morto desde a consumação do século. Eu faço essa pergunta para chocar. Não. Quando fala que o cordeiro foi morto desde a consumação do século, significa que o plano da redenção estava incutido na mente infinita de Deus e o plano de Jesus descer à terra não foi o plano B, era o plano A. Então quando fala desde a consumação do século, ou seja, desde os séculos existirem, o plano de Deus salvar a humanidade através da pessoa bendita de Jesus já estava arquitetado e isso fica claro no programa anterior, quando eu falo que tudo que existe no universo foi criado pela mente infinita de Deus, onde nós falamos sobre o Logos. No arminianismo será a presciência, o preconhecimento, e no calvinismo a predestinação, talvez. Mas a gente não vai entrar aqui. Mas é um pouco quer disso. dizer, foi planejado, né? Foi planejado. Mais uma presciência na visão. É exatamente isso. Dizer, e no termo clássico, junto com essa questão de presciência, seria então a onisciência de Deus, né? Ele sabendo que ia acontecer algo no futuro, então ele já acontece e prevê isso de antemão. Ah, bom. Vamos falar mais no capítulo 3, né? Como Nicodemos, né? Que é o centro, né? Desse evangelho sobre a salvação, sobre o versículo 16, né? O famoso, né? Agora vamos continuar um pouquinho. Agora o Jesus busca os discípulos, né? E eu achei interessante que 2 discípulos de João Batista se tornaram após discípulos de Jesus. Primeiro, pode confirmar isso? E eu acho que isso é uma boa explicação de preparar o terreno, né? Porque preparar o terreno, ele é muito usado até nos políticos de hoje, né? Um presidente, que seja o Bolsonaro, agora o Lula, eles fazem uma fala, preparam um terreno, talvez vamos fechar a escola na pandemia e depois fecha. Você não vai diretamente, vamos fechar a escola, né? Só que, às vezes, é um pouco difícil de entender se consegue preparar o terreno. Talvez você pode nos dar explicação na evangelização, talvez, como você vê isso, né? Quando você vai falar de preparar o terreno, na engenharia, o preparar terreno é chamado de terraplanagem.
Tá. Você vai preparar, deixar o terreno arado, pronto. Para os réis, né, que estavam caminhando na época, exatamente. É verdade. Né? Então você deixa ele plano, você deixa ele pronto para receber a estrutura que vem por cima. Tá. E quando João Batista surge, quando ele fala, eu sou a voz do que clamou do deserto, prepare o caminho, as montanhas tortuosas serão endireitadas. É isso que a profecia fala. Mas quer dizer, é uma simbólica, né? Sim, uma questão simbólica. Não é literal. Não é literal. Ele vai se tornar literal quando eles se consertam. Tá. Mas por causa do simbolismo, não que a terra é justamente isso. Então, quando João Batista vem preparar o caminho, essa ideia de preparar o caminho é justamente deixar a coisa pronta. É o trabalho de pegar o terreno sujo, porque ele tinha um trabalho danado. É pegar o terreno cheio de capim, é tirar o capim, é limpar, tirar pedregulho, pedra, sujeira, entulho. É justamente isso. Para quando o Messias chegar, ele não ter problema de ficar perdendo tempo fazendo o que era para João fazer. E olha que interessante, os 2 discípulos, não foram só 2, foram muito mais. Quando João Batista é preso, em Mateus capítulo 10, e aí ele morre, João Batista ele era pastor. João Batista era pastor, João Batista era mais que profeta, João Batista era profeta, João Batista era Elias, João Batista era um semideus, ele era profundo. Só que, quando João Batista morre, e ele era o pastor, o texto de Mateus capítulo 10 fala que eles estavam como ovelhas sem pastor. E quando Jesus chega ali, que ele chora, ele fica triste, porque tinha criança com fome, eles mandavam queimar as casas, deixaram eles sem nada, tinha eles com fome, e a Bíblia fala assim, que eles estavam como ovelhas sem pastor. Imagina se João Batista tinha obreiros, discípulos, a gente chama na igreja de obreiro e discípulo. E aí, em Mateus capítulo de número 6, os discípulos de Jesus falam assim, Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os seus discípulos. Esses discípulos aqui, que lá na frente de Jesus vão se tornar os apóstolos, o João também tinha os dele. Só que quando João morre, o que esses camaradas vão fazer? Vão migrar para o ministério de Jesus, porque nós não podemos ficar à deriva. Eles entendem e sabem quem é o profeta que João Batista fala sobre Jesus, e ali eles vão, de corpo, alma e espírito, participar do ministério de Jesus, porque eles tinham a plena confiança que o ministério de Jesus era um ministério de confiança. De novo, uma revelação, né? Uma revelação. Um apocalipse em grego, né? Agora vamos falar um pouquinho desses discípulos, né? Porque tem o famoso, talvez um dos mais famosos, o Pedro, né? Que se chamava primeiro Simão, né? O Jesus muda o nome de Simão para Pedro, pode explicar? E o irmão dele, André, Pedro muito impulsivo, mas é André que evangeliza, né? De fato, o Pedro, né? Pode falar desses 2 irmãos primeiro. Nós temos uma expressão Shimeon, né? Simão, em hebraico Shimeon, e quando Jesus vai transformar o nome dele, que Jesus fala assim, eu vou te chamar de Kefas, né? Que é rocha. Em grego, né? Isso, pedregulho. Né? Então ele era uma pedrinha, uma referência pequena. E quando Jesus muda o nome, ele passa a ser uma referência grande. E é por isso que de forma exagerada, que a Igreja Católica fala que Pedro foi o primeiro Papa, porque ele é uma espécie de pedra de esquina, inclusive que a pedra de esquina do texto de João, ou que fala de Pedro, é a referência de Pedro e não de Jesus, como alguns escolhem. Alguns especialistas trabalham isso, eu não acredito dessa forma. A pedra angular é Jesus, a pedra de esquina, mas Pedro tem essa referência. Jesus fala assim, Pedro, quando você se converter, quando você mudar, você apacenta as minhas ovelhas. Então o ministério inicial, quando Jesus morre, quem assume, é assim, João Batista morre, Jesus assume o ministério. Jesus morre, quem assumiu o ministério foi Pedro. Pedro era o líder da igreja em Jerusalém. E é por isso que muitas coisas são encabeçadas a ele. E o irmão dele que evangeliza, né? Que vai vendo, que conta, olha, eu achei o Messias, venham, vocês precisam ver. É o evangelista. Mais intelectual, porque ele, ao menos curioso. O Pedro é impulsivo. É impulsivo, bravo, nervoso. Mas o André consegue falar bem com... É o meio termo, né? De novo, é o termômetro, eu uso um pouco de referência do Chosen, porque eu sei que muita pessoa assiste na primeira temporada. Acho que até no primeiro capítulo, né, da primeira temporada, a gente vê esse Pedro batendo, né, num box, né, numa coisa.
talvez às vezes ele exagera um pouquinho, mas mostra realmente, e também a gente vai ver que ele corta antes de Jesus morrer lá na orelha de um soldado, mas ao final ele fica protagonista, líder, né? Você já comentou, né? E André fica lá um pouquinho mais. A gente não fala muito de André depois na Bíblia, né? Essa pessoa madura, Xavier, essa pessoa mais intelectual, essa pessoa mais centrada, e é importante demais. Jesus chama pessoas com características diferentes para o mesmo propósito. Isso verdade, é muito bonito. Né? E eu quero só mostrar onde esses discípulos, né, vêm de uma cidade chamada Betsaida. A gente supõe que está lá no norte do Lago da Galileia, né? Sim. E aqui, também aqui, eu quero reforçar aqui o batismo, né, de João Batista, poderia ser também lá, se chama, acho, oeste leste, desculpa, da Mar de Galileia, né? Tem alguma confusão de saber onde foi o batismo de João Batista, né, e de Jesus especialmente. Então, você vai trabalhar a ideia do Rio Jordão, né? Ali no Rio Jordão ele descia a questão de Betsaida, é uma região um pouco mais distante, que também acontecia batismo lá, também eles batizavam pessoas lá. Na cabeça do estudante, na cabeça do irmão e da irmã que lê o texto, inclusive, Xavier, hoje quando as pessoas vão para Jerusalém, quando as pessoas vão para Israel, existe um desejo grande de falar assim, não, eu quero ser batizado nas margens do Jordão. Hoje as margens do Jordão é uma terra barrenta, não é limpinha como era antes. E é uma água que é meio que água parada, não tem muita corrente. Inclusive a água chega na canela, não tá mais aquela água, não é aquele rio como era anteriormente. Só que as pessoas pensam que só existia batismo no Rio Jordão, nessa região que eles começaram. Esse rio ele percorre, mas quando você chega em Betsaida, também tem batismo. Não é? Então não é que existe uma divergência de informação, é que as pessoas olham só por um lado, mas esquecem da extensividade e que lá também tinha água e que em Betsaida também. O rio é grande, né? Exatamente. E a gente não sabe exatamente o lugar. Agora voltando nos discípulos, né? O Filipe também, temos o Filipe e Natanael, né? E o Filipe, o Hernandes Dias Lopes, no livro sobre João, fala que Filipe compreendeu Jesus por intermediário das escrituras, né? Como você falou, né? Tem algum que é interessante na evangelização. Uma pessoa vai entender, talvez, vai se converter através desse programa, mas o outro vai ser mais através de um amigo, no exemplo de um amigo, outro por ler a Bíblia, outro... Tem várias possibilidade de chegar a Jesus. A gente já vê nesses 4 discípulos, né? Que tem caminho diferente. Natanael. Quando você vai falar sobre isso, Xavier, a Bíblia fala que existem várias formas de atuação, mas é Deus que atua tudo em todos. Então, às vezes, alguém que procura esse tipo de conteúdo sobre João Batista, sobre o Evangelho de João, ele está tentando se munir porque ele vai apresentar essa teologia na faculdade. Ele vai apresentar esse conteúdo no trabalho, na rua, exatamente como você falou, evangelizando. O canal Fórum de Teologia, ele é uma ferramenta que ajuda com a missão de munir os evangelistas, os missionários, os pastores, os obreiros, a terem conteúdo de qualidade para evangelizar. Sim. Então, através dessa programação, eles têm conteúdo para ganhar alguém, como esse programa pode chegar até você, que não é cristão talvez, e que arda o desejo no seu coração de conhecer e receber Jesus. Esse é o poder do Evangelho, de usar pessoas como Filipe para levar boa notícia para Pedro, que era brutão, e depois Pedro se converter e usar o mesmo conteúdo que ele recebeu, dizendo, realmente, ele é o Filho de Deus. Porque tem uma pequena parênteses aqui. Eu estava pensando outro dia, é bom que o YouTube seja americano. Por quê? Imagine se fosse até francês. Eu tenho o passaporte francês, posso falar. Eles são muito mais laicos, não gostam tanto da religião, talvez ia proibir de jogar no YouTube canal religioso. Verdade.
Antigamente, até na televisão do Estado, que no Brasil é um pouco diferente, até na Globo não tem realmente programa evangélico. Então, nós temos essa liberdade de falar, e hoje eu vejo muito apologética também. Mas eu vejo um pouquinho o perigo, né? Tem o Jordan Peterson que fala, porque eles não falam realmente do evangelho, eles falam mais de uma coisa obscura, a gente nem sabe se é cristianismo ou não. Então eu acho muito legal esse tipo de programa, o Vejam Só Outro, que a gente fala do evangelho. E abertamente, né, Xavier? A gente não oculta, tá né? fazendo tudo uma simbologia para falar de Jesus como luz. Não, a gente fala Jesus, não é luz, mas a gente tem pessoa que fala a luz e depois você não entende nada, né? Sim, sim. Então acho que é bom de ser claro, de falar de João, do Evangelho, e sempre é bom lembrar, pode ler lá, a gente comenta, né? A gente não lê tudo. Sim. Então, desse pequeno teste já um pouquinho, dá para ver um pouco de como evangelizar, né? No século XXI, né? E uma coisa que eu achei interessante, quase finalizando, o Jesus conhece bem o Natanael. Porque, de fato, Jesus é Deus, né? De novo, voltamos na Trindade. Ele é omnisciente, você já comentou essa palavra, né? Porque acho que ele vê o Natanael lá, na minha opinião, não é só... Tem algum pastor que fala, mas o Jesus via antes. Eu acho que ele sabia tudo. O Jesus Sim. é Deus, né? Claro. Qual a sua análise aqui? Eu falo isso, Xavier, essa pergunta ela cai na minha mão como uma luva, porque eu defendo muito isso. Existe uma outra interpretação de evangelhos não canônicos, né, ou de livros apócrifos que dizem que na infância Jesus conheceu Natanael e estava lembrando algo da infância dele. Mas na verdade eu não acredito nessa interpretação. Para mim ali Jesus mostra que ele é Deus e que ele é o Messias. E quando ele fala que via Natanael sentado debaixo de uma figueira, foi naquele momento que Natanael estava finalizando o serviço dele diário e ele senta para descansar. E quando ele senta para descansar, Jesus chega na hora e fala assim, eu via. Fala assim, peraí, se ele está dizendo que me via, como ele me via se eu não o via? Então a partir dali, dessa revelação, se fosse algo que era remoto à infância, o Natanael tinha lembrado. Eu lembro que eu tive com você, eu lembro que nessa situação... Mas o que Natanael fala? Ele rebate Jesus dizendo assim, mas você não me conhece? Ele fala assim, aí há um judeu em que não há falsidade. Aí ele entendeu e aí ele rebate Jesus dessa resposta para ele dizendo o seguinte, eu falo de fato do que eu conheço. E o que Jesus queria dizer? Diferente dos homens. Porque se Jesus tivesse visto ele apenas de longe, então Jesus não era onisciente, não era Deus. Mas como Jesus viu ele de perto e conhece o caráter... de dentro, né? Exatamente, é de dentro para fora. Qual era a resposta de Natanael? Largou tudo e foi seguir Jesus. E falou, mestre, você é o filho de Deus, você é o rei de Israel. Acabou. Uma frase bem... Acabou. É uma frase... Por quê? Porque é o filho de Deus, porque é o Messias. O filho de Deus é o Messias. O rei de Israel, porque o Messias é o rei de Israel. Meler Ra Israel. Ele é o rei dos judeus. Aquilo que a gente falou lá no programa de Marcos, na placa que está escrito. Um pequeno comentário que não escrevi nada, mas afinal Jesus tinha um Dream Team, né? Esses 12, lógico que tem um que não foi tão da Dream Team, mas cada um com uma personalidade talvez diferente, um papel diferente. Funcionou, né? Afinal, o cristianismo é a maior religião do mundo hoje. Inclusive, Xavier, o que o Natanael fala é que está escrito na cruz de Jesus em cima. Yeshua Natzarim Meler HaYehudim. Verdade. Rei de Israel. O senhor é o rei dos judeus. O rei de Israel é o rei dos judeus, porque Israel é do povo judeu. É justamente isso. Porque também quer dizer que um time de 12, ou de 13, depende, né? Com Jesus, faz milagre, né? Por isso que eu acho que tem alguns igrejas que tem um conceito de 12, eles criam questão apostólica, né? É interessante, né? Como divulgou tanta... Viajou na Galileia, né? A gente mostrou uma mata aqui, né? E agora, para finalizar, né, a minha última pergunta... pela primeira vez no Evangelho de João, ficamos sabendo que Jesus é o filho do homem, né?
Por que o filho do homem, né? Não sei, né? Aqui também depois eu quero comentar Você vê o final, filho do homem, né? E também você pode comentar. Eu vou ler o último versículo, Sim. que é importante, né? Porque tem duas perguntas, mas você finaliza aqui. E acrescentei, em verdade, e digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho de homem, né? Então, quero que comente o que significa filho de homem. Imagino que tem a ver com a dança, já falou um pouco. E os anjos, né? É um pouco difícil de entender essa. Na verdade, velho, essa pergunta, para fechar com chave de ouro, quando você vai fazer essa análise de quando Jesus fala assim, ó, e vocês verão uma escada e anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Sim. Isso é literal. Tá. De fato é literal. Profético. É profético. Nesse momento é profético. É profético. Por quê? Porque, na verdade, isso é cumprimento de uma profecia que, na verdade, estava incutida em um sonho. E aí eu revelo Gênesis capítulo de número 28, versículo 10. Diz assim, ó. Jacó partiu para Berseba, e foi, em hebraico, Beersheba, e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, descansar, porque o sol já havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou. Imagina que rapidinho. Jesus também, o travesseiro dele era de pedra. Jacó também deitava em pedra. Às vezes você deita no travesseiro bem confortável e fica reclamando da vida. Volta. E teve um sonho, escute, versículo 12. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai, Abraão, o Deus de Isaque. Darei a vocês e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e de sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu o tratarei e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Isso aqui é uma profecia que se cumpre em Jesus do sonho que Jacó teve, porque ele é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Jesus é descendente de Jacó na genealogia. Então o que acontece? Jacó sonhou que a escada dava dentro do céu e os anjos subiam e desciam. Nesse texto de João, ele via os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E verão os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ah, mas quando isso aconteceu e essa escada? Jesus, quando os anjos foram servir Jesus no deserto, quando os anjos foram servir Jesus quando ele nasceu, quando os anjos foram servir Jesus, quando ele fala assim, ó, vocês acham que eu não poderia falar ao meu pai e ele enviaria os seus anjos, miríades e miríades de anjos? Então essa escada é literalmente para mostrar que Jesus é o único acesso que da terra leva até os céus. Quando ele fala assim, ninguém vem ao Pai, não é vai, ninguém vem ao Pai se não for por mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então esse texto é o cumprimento do sonho de Jacó, porque a partir de Jesus é que o nome de Abraão, Isaque e Jacó passam a ser numerosos como os grãos da areia, e é o que você falou, o cristianismo é a maior religião do mundo a partir de Jesus. Sim, porque talvez nessa frase a gente vê o Jesus divino, né? Jesus divino. É o Mas Jesus... também a gente talvez vê o Jesus homem, filho do homem, né? Sim. Porque filho do homem, a gente já tratou num programa, é não dos homens, é do homem. Do homem. Quer dizer, é o maior homem também da história. Sim. Não pecou, né? Por isso que não é 100% homem, nem 100% Deus. A gente já tratou. Sim. É uma dupla natureza, Dupla mas natureza. é um homem
sem pecar, né? Essa questão é um homem sem pecar. Essa questão do filho do homem, o Xavier, tô com Jacó na cabeça aqui. É assim, ó, aqui no Brasil a gente tem uma mania de dizer assim, quem que é? Esse é filho do homem. Quem que é o homem? O poderoso. Quem que era o homem poderoso que Jesus poderia vir da linhagem? Abraão, Isaac, Jacó e Davi. Então, a nomenclatura filho do homem, na teologia cristológica, se refere à natureza humana de Jesus e ao seu ministério terreno. Porém, não deixa Jesus sem pedigree, que nós chamamos. Ou seja, não deixa Jesus sem as costas largas. Ele vem respaldado por Abraão, por Isaac, por Jacó e por Davi. E se alguém questionar que Jesus não é o Filho de Deus, tudo isso daqui fala sobre ele, esse bojo, que Deus era o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e de Davi, e esse Deus é quem enviou Jesus, que é o Filho do Homem, que está enraizado na genealogia de toda a maior estrutura e realeza do judaísmo. Jesus faz parte da realeza do judaísmo. Mesmo alguns não querendo e mesmo ele sendo humilde. Tá bom. Muito obrigado. A gente terminou esse capítulo 1. Foi interessante, difícil, mas com a ajuda do pastor foi uma bênção, acredito. Então a gente vê próximo programa para o capítulo 2. Obrigado, até breve. Tchau, tchau.